BS11, que é um fundo de shopping. Nunca falei de fundo imobiliário de shopping aqui no Instagram ainda. Vou falar hoje, então. Então, o tipo dele é shopping, né? A fundação desse fundo é 2006, é um fundo, não é um fundo novo, a gente vê aí a maioria dos fundos são de 2010, pelo menos os que eu vejo. Esse é de 2006, então é um dos fundos mais antigos da Bolsa. A Credit Suisse também é uma das gestoras mais antigas da Bolsa também. Então a gente já consegue ver um histórico, né, de Bolsa do fundo. Ele tem um histórico desde 2006, agora é 2020. E então ele dá pra gente ter uma noção do histórico dele. E eu gosto de fundos mais antigos, justamente por isso, dá pra gente ver o histórico do fundo. Fundos muito novos, de, sei lá, 2015, 2017 pra frente, eu já acho mais arriscado investir. Igual o IPO de empresa, né, vale para fundo também. A taxa dele é 0,6% ao ano, taxa de administração. Ele não tem taxa de performance. O XPML ele tem taxa de performance. Esse não tem taxa de performance. A gestão ativa, então a gente tem um gestor que escolhe os ativos que entram no fundo, um gestor profissional. O dividend yield dele é de 6,49% ao ano. E o valor de mercado dele é 2,1 bilhões. Ele é o maior FI de shopping que tem na bolsa. Ele que tem o maior valor de mercado, o maior patrimônio do HGBS. Aí aqui eu já coloquei um gráfico porque tem muitas pessoas que estão meio atrás de investir em fundos imobiliários de shopping por causa que os shoppings foram fechados, né, com a quarentena. Mas por essa imagem a gente pode ver que os shoppings eles estão voltando à abertura gradual, né? Eles estão voltando a abrir. Aqui é a rentabilidade do HGBS. A curva dele é o azul, é azul claro. E a roxa é o IFIX. O IFIX é o Bovespa dos fundos imobiliários. Então, aí a gente consegue ver que a rentabilidade dele está bem acima do IFIX, né? Então, ele é um fundo com uma rentabilidade boa. Aqui eu coloquei a carteira de ativos dele. Ele tem bastante shoppings no portfólio dele. A gente consegue ver aqui 2, 4, 6, tem 7, tem 14 shoppings, né, no fundo. E a maior posição dele em um shopping, esse shopping Penha, que ele tem 17% da carteira dele. Então aí a gente já consegue ver que ele é um fundo diversificado em imóveis. Ele tem mais de 5 imóveis, isso já é bom. Ele é um fundo que tem diferentes inquilinos. Não é só uma empresa de shopping, não é só Iguatemi que tem na carteira dele. Ele tem vários shoppings, então ele já é um fundo multi-inquilino e multiativo por enquanto, né? Aí aqui a gente consegue ver também que ele é um fundo multi-região. Ele tem shopping em São Paulo, no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Sendo que a maior parte está concentrada mesmo em São Paulo. Aí a gente consegue ver que 87% dos shoppings dele estão em São Paulo mesmo. E depois, nas outras regiões, 4%, 3%, 2%. É bem menor. Mas, mesmo assim, ele é um fundo diversificado em diferentes regiões. Então, aí ele já passou na classificação que eu pego do multi, né? Multi-inquilino, multi-imóvel, multi-região. Ele já passou, né? Porque ele tem mais de um inquilino, tem imóvel em mais de uma região e tem mais de um imóvel no portfólio também. Aí a segunda coisa que eu gosto de ver também no fundo é a vacância. A vacância é a porcentagem daquele fundo que que não está ocupada. Então aí a gente consegue ver, a linha mais escura é 2019.
Em 2019, a vacância estava entre 5,57%. Agora, em 2020, ela foi um pouco para 7%. Ela aumentou um pouco a vacância, o que não é muito bom, mas é por conta das quarentenas, dos shoppings sendo fechados. Mas eu acredito que isso é uma coisa que vai se reverter e que a vacância dele vai continuar nesses 5, 6%, que é o que ela estava antes. Aí eu coloquei ele no relatório gerencial desse fundo, ele tinha cada shopping dele e inadimplência que tinha dentro desse shopping, de cada um. Eu peguei das maiores posições dele, porque senão acho que ia ficar meio cansativo. Eu peguei só das maiores posições. O Shopping Pen é o que ele tem 17% da carteira. E aí a gente consegue ver que a inadimplência, tipo, em 2019 ele nem tinha inadimplência, era negativa a inadimplência dele. E em 2020 foi para 6% de inadimplência. A vacância em 2019 estava em 2,9%, agora está 2,8%. Mesmo dando esse distanciamento social, com os shoppings fechados, a vacância não aumentou muito, assim, não aumentou tipo 10%, aumentou uns 3 pontos percentuais, então não é muito vendo o cenário que a gente tá, né? E esse shopping aqui tem 17% da carteira do fundo. Aí depois a segunda maior posição do fundo é esse West Plaza, que tem 14% da carteira. Aí a gente pode ver que a inadimplência dele era bem baixa em 2019 e agora está 2,2%. Não é um número muito alto também, inadimplência de 2,2%. Aí já a vacância desse shopping aumentou um pouquinho mais. A gente consegue ver que em 2019 a vacância estava de 4,2% e agora está 10,8%. Esse shopping aumentou a vacância bem mais do que o outro que a gente tinha visto anteriormente. Aumentou em 6 pontos percentuais. Já aumentou bastante aí, mas não tem muito o que fazer, né? Agora nessa época. Aí aqui o outro é o Moca, é a terceira maior posição do fundo, que é o Moca Plaza Shopping. E aí a gente consegue ver a inadimplência dele aumentou um pouco e a vacância aumentou também. Então, normalmente tá tendo um padrão disso, da vacância aumentar em todos os shoppings do fundo, mas a gente tem que ir acompanhando os relatórios gerenciais do fundo para ver se isso vai se estabilizar igual estava estável em 2019. Aí aqui eu fiz um resumo dele. Ele é um fundo diversificado geograficamente, multi-inquilino e multi-ativo. Aí a vacância dele está controlada ainda, é uma vacância menor que 10%. Ele é o maior fundo de shopping da Bolsa de Valores, então isso também impede o risco de takeover. Takeover é, por exemplo, um fundo de fundo, sei lá, o BCFF11 lá, ele pega uma das maiores posições do fundo, ele compra muita cota do HGBS, aí o HGBS torna ele o maior cotista assim, do HGBS, e ele vai nas assembleias que tem, aí ele pede, sei lá, para diminuir a taxa de administração do fundo, essas coisas. Então, quanto maior o fundo, menor esse risco de takeover. E esse fundo existe desde 2006. Ele é um fundo bem antigo da Bolsa, então ele tem um histórico bom e ele tem vários ativos também.